esse documento 56 vai ser a última parte, aliás, vai ser o último documento da parte 2. Porque o livro de Urântia, se vocês lembram, o livro de Urântia é dividido em quantas partes? Em 4. A primeira parte é sobre o universo central, sobre Deus, sobre toda a criação do universo central. A segunda parte é do universo local, que é o que nós estávamos estudando. A parte vai ser a verdadeira história de Urântia, como começou, de onde ela veio, que a Urântia é a nossa Terra. De onde a Terra veio, por que está aqui, todos os seres que estão aqui, como que começou o planeta físico. Tudo isso vai ser explicado na terceira parte do livro de Urântia, que é a partir do documento 57. E depois a quarta parte vem sobre a história do Micael de Nébadon. Quem lembra quem é o Micael de Nébadon? Jesus. Então, quem são os Micaéis? São os filhos criadores. São os filhos criadores. São filhos que têm a mesma essência do Filho eterno da Trindade central, mas eles têm a sua própria personalidade. Então, eles são únicos. E esses filhos criadores, eles vão criar um universo. E naquele universo ele começa a criar a parte física e depois a parte de todos os seres do universo, sendo, portanto, ele o Deus daquele universo, que são os Micaéis, os filhos criadores desses universos, certo? E no nosso universo, que é o nosso universo de Nébadon, quem que é o filho criador do universo de Nébadon? Jesus. O Micael de Nébadon, ele fez a sua 7ª missão, a sua 7ª outorga em Urântia, na Terra. E aí ele se tornou o soberano do universo de Nébadon, porque até cumprirem essas 7 outorgas, ou seja, 7 missões, eles são apenas criadores. Quando eles cumprem as 7 outorgas, eles se tornam os soberanos do seu universo. Então, a 7ª missão do Micael de Nébadon foi em Urântia. Então, quando Jesus na cruz falou, está consumado, ele estava dizendo para todo o universo de Nébadon, para todos os outros universos e superuniversos, ele estava falando cumprida e que agora ele era o soberano do universo de Nébadon. Então, nós vamos dar continuação no documento 56 sobre o quê? O universo. Tudo bem? Como sempre, nós vamos ler. Por quê? Porque para que nós possamos ler e entender sem alterar com interpretações erradas o que o livro está dizendo. Então, aqui nós somos em quantos hoje? Né? 10, 12. Então, para que nós possamos juntos tentar desvendar tudo que esse livro fala sem alterar nenhuma mensagem que ele possa trazer para nós. Isso é muito importante, porque eu podia aqui ir falar tudo para vocês, mas seria minha interpretação. Então, eu não quero isso, eu quero que cada um leia e veja a sua interpretação, que nós possamos trocar ideias para não alterar aquilo que foi deixado para nós. Tudo bem? Quem começa a leitura? Quem? Pode. Eu começo para você. Deixa eu... Quem falou aqui, Lucas? Falou um pouquinho? Já falou lá. Não, né? Só quiserem, se quiserem gravar, podem. Não, mas tem outro. Ah, tá. Porque nessa explicação... Olha, as explicações aqui são importantes, gente. Essa introdução... então, acho que as explicações são importantíssimas. Quer que vá lá na frente ler, quem for ler? Pode ser. Quem quiser vir ler aqui... Não sei, Pode.
Não, ou alguém que vai ler fica aqui, ó, na frente lendo. Às vezes você explica aqui, né? Vamos lá. Eu vou ler lá na frente esse pedaço para ver se fica bom. Dá uma olhada ali, Douglas. Tem problema. É que aqui é escuro, mas o celular tem luz, né? Você consegue? Não, Dá... mas você vai ficar em pé, não. Não? Pode Você vai ficar. cansar. Não, Não. eu vou ler só a introdução. Então, lê aqui na frente. Tá. Aqui, ó. Nossa, garota modelo. Nós somos as garotas de Urante. Então, Documento 56, a unidade universal. Deus é a unidade. A deidade é universalmente coordenada. O universo dos universos é um imenso mecanismo integrado e absolutamente controlado por uma mente infinita. Os domínios físico, intelectual e espiritual da criação universal são divinamente correlacionados. O perfeito e o imperfeito estão verdadeiramente interrelacionados. E é por isso que a criatura evolucionária finita pode ascender ao paraíso em obediência ao mandato do Pai universal. Sede vós perfeitos, assim como eu sou perfeito. então nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro parágrafo do documento 56. Deus é unidade. Em primeiro lugar, Deus, esse que a gente pode chamar de ser, mas é toda uma potência, uma glória, uma energia, uma consciência, alguma coisa que nós não conseguimos compreender, porque ele não teve início e não teve fim, ele é eterno, enquanto que nós, como seres imortais, tivemos início. Então, é bom a gente aqui lembrar qual a diferença entre eterno e imortal. O eterno nunca teve início e não terá fim. E por isso ele é eterno. E o imortal, qual a diferença? Será? Exatamente, o imortal teve um início e pode não ter um fim sendo imortal, ou pode ter um fim dependendo da trajetória de vida evolucionária que ele tem. Então, Deus como eterno, ele era o único que existia. E ele um dia resolveu se manifestar, se tornar um fato e resolveu criar. Então, é bom a gente ver, ele é o um, ele é o tudo, ele é o um e é o tudo. Então, teve um dia que ele resolveu, vou criar alguma coisa. Mas essa parte dele que se manifestou e que se tornou um fato não foi todo, foi só uma parte. Quando ele se manifestou, ele criou o Filho eterno e o Espírito infinito no universo central. Tá? E a partir daí começou toda a criação, a partir desse ser infinito no universo central, ó, universo central que a gente coloca aqui, tá? E a partir daí começou a criação da Ilha do Paraíso, dos 7 círculos em torno da Ilha do Paraíso, formando o universo central. E depois é que foram formados os superuniversos, cada superuniverso tendo muitos universos. Então, você veja, tudo isso, ele no início formou seres perfeitos para ajudar na administração de todos os universos. E depois foram seres criados, seres mais simples, mas seres com a oportunidade de ter a mesma perfeição que ele, conforme a sua evolução, todos com o livre-arbítrio, independente de serem mais elevados ou menos. Isso é bom a gente falar, porque, às vezes, algumas religiões falam, todos nós só fomos criados iguais, puros e inocentes. Não é isso que alguns falam? Mas, gente, olha, ele deu amostra no nosso planeta. Só existe cachorro no planeta? Existe cachorro, gato, elefante. Existe uma diversidade de seres, de animais, assim como nos universos existe uma diversidade de seres.
nós, como os seres humanos evolucionários, todos nós, como mônadas, parte do um, mônada quer dizer parte do um, fomos criados da mesma forma, com a possibilidade de evoluir e chegar até a Ilha do Paraíso. Mas ele criou outros seres diferentes, não foram todos humanos. Tá? Nós temos a possibilidade de evoluir, chegar à categoria de um anjo, de um arcanjo, de um mestre, de um Melquisedeque, mas ele criou outros seres que já eram por si mais evoluídos e com maior potência para ajudar na administração dos universos. Dá para entender isso, gente? E que isso não é injustiça. Porque alguns falam, mas se ele criou um mais evoluído, então ele é injusto. Será, gente? Será que criar tudo igual, só uma cor, só o azul, não ia ficar monótono? Mas tendo várias cores, você pode fazer uma harmonia no arco-íris. E se tivesse só uma nota de som, você não teria uma melodia. Mas na hora que você tem 7 notas, você tem uma melodia. Então, essa mente infinita que nós não podemos compreender, criou vários tipos de seres, mas todos com livre-arbítrio e com a possibilidade de chegar à evolução da Ilha do Paraíso. Dá para entender? Vocês concordam com isso? Perfeito. Tudo Sim. bem? Uhum. Pode agora falar e tirar suas dúvidas, o que vocês quiserem. Eu não sei a verdade, não, gente. Estamos todos estudando, hein, gente? Tá ok? Mas Continua, essa é a questão mesmo, é a diversidade e tem que ter esse respeito, né, por todos. E as harmonia diferenças. na E harmonia, diversidade. o que é mais importante, a harmonia, né? Todos os diversos níveis da criação estão unificados nos planos e na administração dos arquitetos do universo mestre. Viu? Então, tem os arquitetos do universo mestre. Para as mentes circunscritas, né, dos mortais do tempo e do espaço, no caso nós, o universo pode apresentar muitos problemas e situações que aparentemente retratem desarmonia e indiquem falta de coordenação efetiva. Todavia, dentre nós, aqueles que são capazes de observar as tramas mais amplas dos fenômenos universais e que são mais experientes nessa arte de detectar a unidade básica subjacente, a diversidade criativa, bem como na arte de descobrir a unicidade divina, que se dissemina em todo esse funcionamento de pluralidade, percebem melhor o propósito divino e único, evidenciado em todas essas manifestações múltiplas da energia universal criadora. Viu? Então, foram manifestações múltiplas da energia universal criadora, porque, vejam bem, Agora, nós, como seres evolucionários, seres humanos, nós somos seres do tempo e do espaço. Nós estamos submetidos ao tempo e espaço. Mas a Ilha do Paraíso, que foi o primeiro, Deus se manifestou, criou o Filho Eterno, o Espírito Infinito. Então, ele tinha que ter um lugar para se manifestar. Então, ele criou o que é chamado de a Ilha do Paraíso, um espaço onde ele pudesse se manifestar. A Ilha do Paraíso é o único local em todo o espaço que é fixa. Ela não se movimenta, ela é fixa e ela forma uma atração e tudo gira em torno da Ilha do Paraíso. O restante da criação tem tempo e espaço diferentes. Quanto mais na periferia, o tempo e o espaço é bem mais diferente, tá? O próprio livro de Urântia fala... Acho que mais lento, né? Que um dia da Ilha do Paraíso equivale a 1000 anos nossos. Então. Mas que, na verdade, alguém que vai existir sempre, que não tem início nem fim, como é que pode estar submetido ao tempo e ao espaço? Isso eu sei que é difícil para a nossa mente, que é tão pequena,
absolver. Mas nós precisamos tentar compreender que existe muito mais do que nós possamos imaginar. Não é isso? Tudo bem? Então, agora, por isso que ele fala, então aqui ele está mostrando a diversidade e a multiplicidade da criação que ele fez. Tá? E tudo isso, a beleza. Tá? A grandeza. A grandeza, a beleza. Olha, nós não temos a menor ideia de quem possa ser Deus, mas nós podemos sentir, porque Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da bondade, Ele é a fonte da glória, do poder de tudo, e com todo esse poder, Ele cuida de cada um ser criado. Porque o livro de Urântia fala, Ele criou, mas ele controla e ele mantém. Quer dizer, só acontecem as coisas se ele permitir. Ele não fez o mal, mas ele permitiu que o mal e a oposição a ele se manifestasse até para que a sua criação pudesse entender e ter o livre-arbítrio de escolher servi-lo e segui-lo, entendeu? Agora, além de controlar, ele mantém. Se ele não mantiver a vida em cada ser, nós não acordamos. Se eu acordei hoje de manhã, a vida que fez esse corpo levantar da cama vem dele. Então, ele mantém. Isso é importante a gente ter sempre essas três coisas. Ele criou, ele controla e ele mantém. Vê aqui a responsabilidade. Existem pessoas, às vezes, que criam até uma bobagem, criam um lápis. Se ele se danificar, tudo bem. Nem está aí. Não, mas ele tem a responsabilidade, o amor por tudo aquilo que ele criou. Deu para entender? Quem quer ler agora? Que é sobre a coordenação física. Maristela. Você quer ler, Maristela? Olha só. A coordenação física. Espera aí. Não vai sair nada. A coordenação física. A criação física ou material não é infinita, mas é perfeitamente coordenada. Vocês entenderam que coisa linda? Porque o que é físico não existe em todos os lugares e não existe sempre, mas ela é coordenada por quem é infinito e quem é eterno. Quer dizer, ele não deixa sem controle, ele está ali, observando tudo o que foi feito e tudo que existe. Por isso que, independente do que está ocorrendo no nosso planeta, não pensemos que ele nos esqueceu, não. Ele está observando tudo. Está observando tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Há a força, a energia e o poder e potência, mas são todos unos em origem. Os 7 superuniversos aparentemente são duais. O universo central é trino, mas o paraíso é uno na sua constituição. E o paraíso é a fonte factual de todos os universos materiais, passado, presentes e futuros. A gente pode explicar como que os universos, os 7 superuniversos são duais. O que significa isso? São dois tipos de fontes, né? Então, porque... Não, todos os sétimos superuniversos são duais, exatamente. E o universo central é trino. Por quê? Quando ele se manifestou, que ele criou o Filho Eterno e o Espírito Infinito formaram a Trindade Central. A partir dali, ele formou os superuniversos. Cada superuniverso em torno de mais de 700 mil universos. O nosso, que é o 7º superuniverso, Orvonton, tem mais de 700 mil universos. Mas a administração desses superuniversos são do espírito criativo, dos espíritos que a gente chama o espírito mestre e o espírito executivo. Então, são eles dois que coordenam. Então, por isso é dual.
E esses espíritos que coordenam, eles também são criadores dos superuniversos. Deu para entender? Dessa parte física. Por isso que os superuniversos são duais, mas o universo central é trino. Então, na administração dos superuniversos são dois, o espírito mestre e o espírito executivo. Lembra que nós colocamos aqui? Aí depois que nós temos os espíritos refletivos, os auxiliares dos espíritos refletivos, lembram? Querem que eu coloque aqui para vocês Sim. lembrarem? Isso na coordenação dos 7 de cada superuniverso. Isso para nós lembrarmos, entender por que a gente lê e não entende. Por que, que os universos são, os superuniversos são duais? Aqui, ó. Os espíritos, grupos de espíritos supremos. Então, os 7 espíritos mestres. Ou seja, existe um espírito mestre para cada superuniverso. Se são 7 superuniversos, são 7 espíritos mestres. E os 7 executivos supremos que executam os que os espíritos mestres mostram. Esses espíritos mestres, eles são derivados, são uma parte do espírito infinito da Trindade Central. Então, eles só fazem e executam aquilo que a Trindade Central autoriza e manda, entendeu? Então, quer dizer, é uma parte dual nos superuniversos que está submetida à trindade do universo central. Tudo bem? Podem perguntar, gente. Que a gente tem... Só para entender, você falou, eu só não entendi a correlação do dual com o trino. Porque como são 2 espíritos, um espírito mestre e um supremo executivo. E um executivo, são eles 2 que coordenam os superuniversos. Sim, mas qual é a relação com a Trindade? Porque eles só fazem, primeiro, foram criados pela Trindade, pela terceira pessoa da Trindade, a segunda, e eles só executam a vontade da Trindade Central. Tá, então a criação da Trindade já está formada, então eles são submissos à Trindade. Eles executam aquilo que a Trindade Central coordena e orienta, entendeu? Tá? E essa Trindade Central, ela começou a existir exatamente como manifestação desse Deus eterno e essa parte que não é o total do Deus que se manifestou. Entendeu? Sim. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Sim, pode. Do jeito que eu estou falando aqui, não sai no áudio. Tá bom. Só vai sair de você. Tudo bem. Tá? Às vezes a gente fica falando baixinho. Tá ok. Mexendo. Vamos lá. Essa derivação cósmica, contudo, é um evento de eternidade. Em nenhum momento, passado, presente ou futuro, nem o espaço, nem cosmo material saíram da nuclear ilha de luz. Que é a Ilha do Paraíso, tá? Como fonte cósmica, o paraíso funciona precedentemente ao espaço e antes do tempo. As suas derivações, pois, poderiam parecer órfãos no tempo e no espaço. Se não houvesse emergido através do absoluto inqualificável, seu depositário último no espaço e seu revelador e regulador no tempo. No tempo, quer dizer, então, absoluto inqualificável é o quê? Ele é o depositário último do espaço e o regulador do tempo. Ele que estabelece o tempo e o espaço. Porque lá, o que seria esse absoluto inqualificável? É um termo, né? O que vocês acham que é o absoluto inqualificável? Deus. Então, mas que Deus? O uno absoluto. Esse É. primeiro. Então, esse absoluto, antes de se manifestar, Isso. ele era inqualificável, ou seja, nós não temos Não como tinha como, qualificar um ser que ainda não se manifestou, uma consciência que ainda não se manifestou, mas que é tudo. Por isso que é o absoluto. A definição de absoluto, o que é na matemática? O absoluto
é o todo. O absoluto é a soma de todos os possíveis relativos, ou não? Então, o absoluto, se existe 1 milhão de relativo, ou, enfim, ou sextilhões de relativo, ele é a soma de tudo, ele é absoluto. Então, ele é o absoluto que nós não temos como qualificá-lo. Então, esse absoluto inqualificável, uma parte dele se manifestou formando a trindade central, que é o Pai Eterno, tudo. Por isso que a Ilha do Paraíso, o universo central, é trina. E os superuniversos são duais, porque tem a direção dos espíritos mestres e dos espíritos executivos. Tudo bem? Deu para entender? Alguém tem alguma ideia a mais? Pode falar. Então, o absoluto é o imanifesto. Ele é o imanifesto, antes de se manifestar. Entendeu? Tudo bem? O absoluto inqualificável sustenta o universo físico, enquanto o absoluto da deidade proporciona um raro supercontrole de toda a realidade material. E ambos os absolutos, funcionalmente, estão unificados pelo absoluto universal. Essa correlação coesiva do universo material é mais bem entendida por todas as personalidades materiais, moronciais, absonitas ou espirituais. Deixa eu explicar isso aqui, olha. O absoluto inqualificável e sustenta o universo físico. E o absoluto da deidade proporciona um raro supercontrole de toda a realidade material. Veja bem, qual a diferença entre o absoluto inqualificável e o absoluto da deidade? É o manifesto e manifesto? Exatamente. O absoluto inqualificável é antes de ele se manifestar. Quando aquela parte dele manifestada, que foi o Pai Eterno, ele é o absoluto da deidade. Porque o livro de Urântia explica que deidades, que são os deuses de verdade com letra maiúscula, só são os três. O absoluto da deidade, que é o Pai Eterno, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Eles são os deuses, eles são a deidade. O restante da criação, mesmo aqueles que controlam os superuniversos, mesmo os filhos criadores, eles não são deidades, eles são divinos, eles são a divindade. Entendeu a diferença? Então, o Pai e manifesto, antes de se manifestar, é absoluto inqualificável. Na hora que ele se manifestou, se tornou o absoluto da deidade. E junto o Pai e manifesto inqualificável com o manifesto formam o absoluto universal. O absoluto universal é tudo, tanto o manifesto quanto o imanifesto, entendeu? Concordam? Sim. Tudo bem? É meio confuso no início, mas isso vai abrindo, dilatando a nossa mente, principalmente para quem tem ideia de que Deus é aquele velhinho sentado num trono de barba branca, de cabelo branco. Exatamente. Agora você vai ver que é uma consciência, uma coisa muito acima do que nós possamos imaginar, né? Entendeu? Só acrescentar alguma coisa. E nessa parte da divindade, dos seres divinos, nós somos divinos também. Sim, porque nós somos mônadas criadas pelo quem? Pelo divino. O absoluto inqualificável manifesto, absoluto da deidade, entendeu? Então, nós somos criados por uma parte dele, porque nós somos mônadas. Mônadas é uma unidade do um, quer dizer, nós somos uma unidade do absoluto que se manifestou, entendeu? Maravilhoso, né? A aula hoje está maravilhosa. Tá, ok. Então, vamos lá, continuar. Vou voltar um pouquinho. Tá. Essa correlação coesiva do universo material é mais bem entendida por todas as personalidades, materiais, moronciais, absonitas ou espirituais, pela observação da resposta de toda a realidade material, autêntica à gravidade centrada no paraíso inferior.
Tudo bem? Porque isso aí, que quando nós já estudamos a primeira parte, nós vimos que a Ilha do Paraíso, ela tem a sua divisão. A parte mais superior fica onde se manifesta a Trindade. E depois tem uma parte onde ficam os filhos da Trindade. E essa parte inferior da Ilha do Paraíso é a parte que ela distribui energia e distribui tudo para todos os universos, gente. É uma parte, tudo vem da Ilha do Paraíso. Aqui tem um desenho, ó, se vocês puderem ver, ó, seria o desenho de como seria a divisão da Ilha do Paraíso. A parte superior, central, é onde a deidade se manifesta. A deidade, a trindade, que é a deidade. E daí depois vem os locais onde ficam os filhos trinitarizados, os filhos avonais, essa parte daqui do meio, onde é a parte da periferia, onde é aporte para os seres que chegam até a Ilha do Paraíso, para as naves que chegam até lá, ficam todas estacionadas aqui. E abaixo é a parte de energia. Então, tudo que é energia que sai de vida para controlar a parte material dos universos e a parte de vida dos universos, sai tudo dessa parte aqui inferior da Ilha do Paraíso. Por isso que ele falou ali, da parte do inferior do universo. Não é que seja seres inferiores, mas dessa parte fisicamente onde se manifesta. Daquele daí do paraíso, eles têm substâncias, partículas que eles chamam de ultimátons. São partículas de energia que vão estar em todo o espaço. Por exemplo, um átomo, o nosso espaço físico é feito de átomos, não é isso? O átomo tem o núcleo que tem prótons e nêutrons, e na periferia você tem os elétrons. Então, o livro de Urântia fala que cada elétron é composto de 100 ultimátons. Quer dizer, cada elétron de cada átomo tem 100 partes de uma energia que vem lá da Ilha do Paraíso. Vocês entenderam? Quer dizer, a energia divina está em todo o espaço. Porque no espaço, nos átomos do hidrogênio, nas estrelas, hélio, tudo tem energia que vem lá da Ilha do Paraíso, nos elétrons. É que a nossa ciência ainda não conseguiu visualizar os elétrons, sabe que eles existem, mas imagine que o livro de Urântia fala... Nem sonham, então, cada elétron... Não sonham, cada elétron é composto de 100 ultimátons, que são partículas energéticas que vêm lá da Ilha do Paraíso. Vocês viram? Essa informação só tem no livro de Urântia. Essa informação só tem no livro de Urântia. Ainda vai chegar lá e vai comprovar. Ainda vai comprovar. Mas me diz uma coisa, então é mais ou menos aquilo que a gente entende. Sim. De mente superior e a parte a inferior, que é a matéria em si, né? Sim, tem não, uma consciência e tem uma parte... Mas essa parte aqui da Ilha do Paraíso, ela está fora do espaço. Sim. Tudo gira em torno dela. Aqui só tem os seres, que são a deidade e a divindade, que é o topo da divindade. E essa parte de cima, na verdade, é só energia, não tem gente residindo lá. Só são divisões de tipos de energias diferentes para controlar toda a parte do material. Imagine, porque tudo é energia, né? Tudo é energia para você formar e juntar tudo isso. Unidades, átomos de hélio para formar uma estrela, átomos de hidrogênio para formar uma estrela. São energias daí, né? Que saem daqui e são manipuladas por seres especiais. Não são qualquer ser, são seres que têm essa função de manipular energia. Cada ser no universo tem sua função. E ninguém se intromete na função do outro. Cada um realiza a sua tarefa. Cada um cuida da sua vida. Exatamente. Existe. E me diz uma coisa, essa parte aqui, ela é que nem o planeta nosso? Ela é redondo? Ela é ovalada, do ovalado, jeito que ela fala, parece um disco voador. E essa parte aqui lateral, ele fala que é onde tem como se fosse o local
para as naves Mas estacionarem. é imensurável também, né? Olha, Diante dos nossos poderes de visão e tamanho, é imensurável. porque assim, a Ilha do Paraíso, tá? E todo o universo central, que o universo central é o quê? Para a gente fazer a diferença. O universo central, ele é composto da Ilha do Paraíso, é composto dos 21 mundos que ficam em torno da Ilha do Paraíso. Esses 21 mundos, 7 são do Pai, 7 são do Filho e 7 são do Espírito. Em torno desses 21 mundos existe tá? De bom, 1 bilhão de esferas luminosas, de mundos luminosos. Esse 1 bilhão de mundos luminosos estão dispostos em 7 círculos. Então, isso aqui é o universo central. Só que o universo central ele está envolto por uma energia que é chamada de energia escura. Ele se torna invisível para o restante do universo, para os superuniversos, para os universos locais, ele se torna invisível. São 3 camadas de energias e esse trajeto entre as camadas só quem está acostumado. E existem os anjos que são os que fazem esse trajeto e que levam os seres lá para o universo central. Quem são esses anjos? Serafins. Não, os serafins são do universo local. Do universo central são os seconafins, que são anjos, superanjos, que são específicos do universo central. Eles que fazem esse transporte, porque eles sabem esse trajeto. Porque todo o universo central é invisível para o restante do universo, dos universos, entendeu? Por isso que a rebelião lá fala que não, uma coisa que não existe, algo que não se pode ver, né? Exatamente. Lúcifer, que se rebelou, ele falou que Deus não existia porque ele não podia ver, lógico, ele não tinha como entrar nesse universo central, porque só os seconofins ou os seres superiores, a deidade que pode, porque os outros que estão nos universos, superuniversos, que são a periferia, só podem entrar com os seconafins, com os transportes secoráficos. Entendeu? Então, para nós, esse universo central, essa Ilha do Paraíso, ela é invisível, ela é inacessível. Tá? É algo teórico, né? Mas eles falam que a Ilha do Paraíso, o universo central, forma que todos os 7 superuniversos, todos os universos, tudo que você vê, não soma 1/3 do que é a Ilha do Paraíso. Então, você imagina a imensidão que ela é. Imensurável. Também tinha que ser alguma coisa imensurável para que o imanifesto, o inqualificável, pudesse se manifestar, gente. Entendeu? Então, tem que ser algo semelhante. Tudo bem? Vamos continuar. A unificação gravitacional é universal e invariável. Unificação gravitacional é de do 7º universo que ele está falando? Porque, olha só, aí a Ilha do Paraíso, ela é a força de gravidade. Ela que atrai tudo. Então, o livro de Urântia fala, ela faz com que todos esses mundos se girem em torno dela. Ela faz com que todos os superuniversos girem em torno. Você entendeu? Que ela é o ponto de gravidade. Se ela não existisse, tudo sairia se chocando. É o ponto de apoio. Então, quer dizer, através dela, esses 7 círculos aqui, eles vão girar de uma forma. Eles vão girar na forma do universo anti-horário. Os 21 mundos, os 7 vão virar no sentido horário. Já os superuniversos no sentido anti-horário. Quer dizer, se um gira no sentido horário e o outro no anti-horário, as forças se equilibram. Você imagina 1 bilhão de estrelas girando no mesmo
digamos assim, sentido. Eles poderiam, essa força, colabar. E Sim. não colava, porque enquanto esses estão girando no sentido anti-horário, o outro no sentido horário. E é Então, interessante que, não sei se eu não conheço ainda todo o livro de Urântia, mas com base nessas informações você pode tirar princípios daí, né? Por que que as coisas se equilibram se dessa forma? equilibram, então. O yin e o yang, né? O Você vê yin que e o yang também. Então, a força, tudo, a Ilha do Paraíso, onde a deidade se manifesta, é o que controla tudo, é o centro de gravidade de tudo que existe. É o centro da vida e por isso que ele fala gravitacional, é ela que mantém cada coisa no seu lugar, entendeu? Tá? Vamos lá. Continua. A unificação gravitacional é universal e invariável. A resposta da energia pura, do mesmo modo, é universal e inescapável. A energia pura, a força primordial, é o puro espírito pré-respondem, é isso? Aonde? É o puro espírito pré-respondem totalmente à gravidade. Essas forças primordiais inerentes aos absolutos são pessoalmente controladas pelo Pai Universal. Daí o porquê de toda a gravidade centralizar-se na presença pessoal de pura energia e puro espírito do Pai Paraíso, Do Pai do do Paraíso. Pai do Paraíso e na sua morada supramaterial. Entendeu? Então você vê que tudo está lá na unidade da Ilha do Paraíso, a força gravitacional, tudo é coordenado. Se cada astro não se choca um com o outro, é coordenação que vem de lá. Tudo bem? A energia pura é o ancestral de toda a realidade relativa, funcional, não espiritual. Enquanto o espírito puro é o potencial de controle divino e diretivo de todos os sistemas básicos de energia. E tais realidades, tão diversas quando manifestadas pelo espaço e quando observadas nos movimentos do tempo, estão ambas centradas na pessoa do Pai do Paraíso. E são unas nele, devem estar unificadas, porque Deus é uno. A personalidade do Pai é absolutamente unificada. Você vê que ele é uno, ele é o todo, é o uno, tudo é ele, entendeu? Então, tanto a energia física, espiritual, tudo vem dele, está tudo sendo coordenado por ele. Porque, às vezes, nós ficamos assim como matéria física, matéria espiritual, existe uma diferença muito sutil. A matéria espiritual é uma matéria diferente, é uma energia diferente, uma energia mais potente. Não deixa de ter seus átomos de uma forma que nós ainda, muitas vezes, temos dificuldade de entender como matéria espiritual, matéria física, existe sim, tá? Tudo é energia e a maneira como essa energia ela está aglomerada, ela está unificada, vai determinar se ela é espiritual ou material. Porque a espiritual ela é mais sutil e mais potente, e a material ela é menos sutil e mais inerte. Entendeu? Interessante. Na natureza infinita de Deus, o Pai não poderia, de nenhuma forma, existir uma dualidade de realidade, física e espiritual. Mas no instante em que desviamos nosso olhar dos níveis infinitos e da realidade absoluta dos valores pessoais do Pai do Paraíso, observamos a existência dessas duas realidades e reconhecemos que as mesmas respondem absolutamente à sua presença pessoal. Nele, todas as coisas consistem. Então, quer dizer, tudo, tanto a realidade espiritual, material, tudo faz parte do Pai universal. Tudo é ele que controla. Tudo bem? Tranquilo. Quer dizer, se ele não existisse, existiria o caos. Mas é Não dá ele nem que para imaginar algo sem um controle. Sem um controle. Sem um controle central, né? Exatamente.
No momento em que deixardes para trás o conceito inqualificável da personalidade infinita do Pai do Paraíso, devereis postular a mente maiúscula como a técnica inevitável de unificação das divergências, cada vez mais amplificadas entre essas manifestações duais da personalidade monoteica monoteica mesmo. original do Criador. A primeira fonte e o centro. O eu sou. Que é o eu sou. Você viu aqui o que ele. Olha só o que ele está falando. Que, inclusive, todas essas qualidades, esses conceitos do inqualificável, da personalidade, tudo vem da mente infinita, do eu A sou. mente que ele quis dizer que é Deus. É a mente infinita, porque a gente não tem ideia. Veja bem, você acha que esse inqualificável é um ser? Não. É uma Não tem consciência? como, né? É uma mente infinita? Sim. Se ele tem todo o poder, se ele é infinito, o infinito pode ser contido em algum espaço? Não. Entendeu? Porque na hora que ele é contido num espaço, ele deixa de ser infinito para ser finito. Ou não? Entende? Quer dizer, ele é a única fonte de poder, é a primeira fonte criadora. A gente não tem, a nossa mente dá um nozinho. O tique e o teco faz assim, porque não consegue entender direito, dá um curto-circuito, porque não consegue entender, mas nós temos que ver que, como ele é a primeira fonte criadora, o eu sou, mesmo com todo esse poder, essa consciência suprema, essa inteligência suprema, ele é bondade, ele é a fonte do amor. E nós podemos não entender tudo quem ele é, mas nós podemos sentir o amor dele e a bondade dele na nossa vida. Entende? Isso é muito importante. Maravilhoso. Definir Deus, quem consegue definir Deus? Para você definir alguma coisa, tem que aquela coisa caber tudo na sua mente. Se Deus couber na sua mente, ele vai deixar de ser infinito. Ele vai ser menor do que você, porque ele coube dentro de você. Você entendeu? Por isso é inqualificável. Por isso é inqualificável. A gente não vai entender, mas nós podemos sentir o amor e a bondade. Entendeu a diferença, gente? Isso é muito importante. E sentindo o amor e bondade dessa inteligência suprema, Sente até só uma pequena parte. uma pequena parte dentro da capacidade que nós temos de compreensão. Nós sentimos uma pequena parte dentro da nossa relatividade, da nossa pequenez. Mas o que nós sentimos, nós podemos confiar. E como o livro de Urântia fala, sabe qual é a maior proteção que nós podemos ter? Não é amuleto, nada disso. A maior proteção é a fé. É a confiança que você tem, que você é uno com ele e que ele é bondade, que ele está te protegendo e que ele não vai deixar nada acontecer. Essa é a nossa maior proteção, gente. É a fé, porque é a fé que nos une, porque ele está de lá para cá, ele está sempre unido conosco, mas nós cortamos essa conexão. Principalmente quando eu falo assim, Deus não existe, nós fazemos um corte. Na hora que você fala, não, ele é tudo, é como se você se unisse a ele. Então, essa união se torna o maior escudo que nós possamos ter. Tem nada de amuleto, de nada, é a união com ele que nos protege. Deu para entender? Você pode andar com uma pedrinha branca, com o que você quiser no bolso, mas o que te protege é essa confiança nele. É o maior amuleto. Esse elo de ligação. Esse elo de ligação. O próprio São Germain diz, na hora que você se conscientiza que você é uno com eu sou, você forma em torno de você um campo eletromagnético intransponível. Porque é um campo eletromagnético da energia divina, que ele só é penetrado por você, quando você deixa de acreditar. Entendeu? Leia o livro. Você já leu o livro de Saint Germain?
Não. É lindo quando ele define isso, que na hora que você se une com o eu Mas sou, só que eu ouvi o nome de São Germain já me dá desde quando eu vi a primeira vez. Já. Eu imagino assim, a gente só sente a ligação com o divino quando você vê que você não tem mais nada. Tipo assim, você já está no último do último e você precisa se desligar de tudo ou você precisa de algo muito maior para te sustentar. Aí você consegue a conexão, aí você sente que você tem algo maior dentro de você. você pode chegar nessa união através de várias formas, Uhum. inclusive através disso, através quando você não vê que é a última opção. Uhum. Mas você pode chegar como primeira opção também. É que a gente, na vida cotidiana, eu quero ver quem que dá oportunidade de pensar nessa possibilidade da existência de alguém superior. Você está tão preocupado com o dia a dia que esquece que existe essa união com o divino. Você já conversou com as crianças? Já, as crianças ensinam. As crianças ensinam para a gente, a primeira coisa que eles ensinam para a gente é você. Você já viu uma criança assim, diferente, uma criança da nova era, que chega para você e fala: mãe, confia em Deus. Aí você fala assim: meu Deus, ele está me ensinando. Olha só. Então, porque ele não tem todas as preocupações e ele está centrado. Isso são algumas crianças, né? Está puro, são algumas crianças, não são E todas. já consegue manifestar um Já pouco consegue daquilo. manifestar, entendeu? E até na alimentação. E para continuar, ou vamos. Nossa, que parte bonita do livro. Não é lindo? É. Ó, isso é a coordenação física. Dele falar na parte intelectual que a gente pode deixar, que ela não é grande, mas ela a parte intelectual, da unidade intelectual, que é o pensamento divino, é uma coisa que a gente precisa conversar bastante, trocar bastante ideia. Nós podemos deixar para sexta-feira, para nós entender. Ai, que pena. Mas aí você vai ter o... Terminou. Vai ter isso aí. Se quiser ver. Eu não estou nem acreditando pelo fato de que a minha compreensão está melhor do que eu tenho pedido. Mas eu falo, esse livro de Urântia, ele vai abrindo a nossa mente. Por quê? Porque ele vai fazendo que nós consigamos pensar em que existe algo maior do que nós. Porque o ser humano é tão, digamos assim, egóico, que acha que ele é o máximo da criação, ele controla tudo, aí de repente ele vê que ele não é o máximo, não. Que os humanos evolutivos do planeta Urântia são dos mais densos, são dos menores que existem no universo. Aí ele vai ter que admitir que existe coisa muito maior. Então, a nossa mente começa a se ampliar. Eu falo, você vai se tornar mais inteligente quando você começa a estudar esse livro, sabia? Ele faz com que a sua mente se amplie. Pode Porque ter você certeza. começa a ver as possibilidades, né? Exatamente. Você começa a palpar aquilo que é inimaginável. Exatamente. A sua imaginação começa a fluir melhor. Eu fico encantada quando eu leio as partes do livro de Urântia. Eu viajo. Parece que minha mente vai até as palavras e monta todo um cenário e ali está acontecendo de acordo com o que ele está falando. Ele é um livro, eu falo assim, ele é um livro mental, criativo, que desenvolve toda a dinâmica na tua mente. Ele está adaptado a isso. Exatamente, por isso que ele foi dado especialmente para o ser humano deste século, que é quando já estaria com a capacidade de entender tudo que eles colocam. E muitas vezes você vai ver que eles falam assim: nós só vamos falar até aqui, porque mais do que isso vocês não são capazes de entender, porque existe muito mais coisas. Se você acha ele complexo, nós estamos ainda aqui Engatinhando, né? engateando, nós estamos na alfabetização, a gente nem está conseguindo ler ainda, porque as coisas mais lindas ainda estão no porvir, quando a nossa mente conseguir se ampliar e entender. Mas estamos lá, então começamos no processo. Você está encantada também, Paula? A Paula é encantada, né? A Paula é encantada com o livro de Urântia. Acho que todos nós aqui. Não, sim, Agora, mas a gente já vai. falou, eu já tinha falado uma vez. Toda a leitura Eu aqui, tenho uma parada agora nessas férias, mas peguei, mas eu gosto de atualizar. mas cada um é de um jeito, né? Você vê Mas que eu aqui também visualizo aqui. Você consegue... Vai passando um filme? Eu sou muito visual. Então, tudo
visualiza pausar. aqui, ó. Eu não consigo, mas com esse livro ele me traz isso. Quando Eu vejo os leio detalhes. outros livros também eu faço isso, eu sinto. Mas esse, Principalmente quando eu era criança, eu lia historinhas, assim, quando eu era adolescente e tal, eu visualizava tudo na minha cabeça. Agora, Eu nunca gostava de ler. mas eu falo, você Eu quer gostava se, de praticar você quer se esporte, tornar ler. mais inteligente? Leia o livro de Urântia. Agora, ultimamente, uns 15, 20 anos atrás, que eu tive que começar a ler.